Você acredita que fantasmas são reais? Ainda mais quando aparecem em locais inesperados e tidos como os sagrados. Bom, eu vou contar uma história que aconteceu na Igreja Nossa Senhora das Dores, em Porto Alegre, que demorou quase 100 anos para ser construída. Há muito tempo, em meados de 1807, no início da construção, alguns materiais e ferramentas sumiram. O culpado foi logo apontado, um dos escravos que ajudava na obra. Ele se disse inocente desde o primeiro momento, mas não lhe deram ouvidos. Naquela época, havia um pelourinho na praça, onde o escravo foi açoitado e, em seguida, enforcado. Esse pelourinho ficava exatamente na frente da futura igreja. Antes de abrirem o cadafalso, o escravo se disse mais uma vez inocente e rogou uma praga, dizendo que eles jamais iriam concluir a construção. De acordo com a lenda, ele teria gritado: "Vou morrer, porque sou escravo, mas morrerei inocente. Eu vou assombrar essa igreja e vocês jamais a verão concluída." Dito e feito, por 97 anos, nada fazia com que a construção continuasse. Sempre acontecia algo que atrapalhava o andamento das obras. Os rebocos das paredes caíam constantemente, as torres eram frequentemente chicoteadas por raios em épocas de chuva, e o que era feito de madeira sempre inchava ou empenava. A população sempre organizava novenas em prol da igreja, mas parecia que nada resolvia. Por volta de 1903, o arquiteto faleceu. Então, o substituto fez algumas modificações no projeto original. A Igreja de Nossa Senhora das Dores, finalmente, foi concluída em 1904. Bom, então, saindo do Brasil e aterrissando em Borley, na Inglaterra, encontramos uma história para lá de estranha. E não aconteceu exatamente dentro da igreja, mas na enorme casa paroquial que fica em seu terreno e local de moradia dos padres, claro. O fato é que a igreja de Borley já tinha um passado muito sombrio, uma vez que foi erguida ainda no século XIV. Há um relato sobre um antigo monge que morava no local, que se apaixonou por uma freira. Os dois passaram a se encontrar em alguns cantos da casa paroquial, como também em locais próximos e escondidos. Quando foram descobertos, a punição para ambos foi horrível. O monge foi enforcado, enquanto que a freira foi emparedada viva. Ela morreu de inanição associada ao frio, presa entre os tijolos que compunham o enorme muro que cercava o terreno. Os primeiros sinais de que havia algo de estranho na casa paroquial foram registrados por volta de 1863, quando o reverendo Dawson Bull era o responsável pela igreja. Segundo foi relatado bem depois, era comum que ouvissem gemidos em alguns lugares da casa, assim como no pátio, quando se caminhava entre as plantas e próximo ao muro. O padre Dawson morreu em 1892, deixando a responsabilidade da casa para suas filhas mais velhas, até a vinda de um novo padre. Não demorou muito para que elas confirmassem o que já suspeitavam. Num certo dia, uma das irmãs, Caroline, a mais velha, viu uma jovem freira correndo pelo pátio entre os arbustos de piracantas e buchinhos. Ela procurou pelas outras irmãs e perguntou se algumas delas estavam no pátio há alguns minutos. Elas negaram e Caroline disse que tinha visto a tal freira que tanto falavam a respeito. Na hora não deram muita importância, mas coisas inexplicáveis passaram a acontecer desde então. As histórias acerca da residência da igreja passaram a circular pelos vilarejos como um vento. Surgiram até mesmo relatos de cavaleiros sem cabeça andando de carruagem pelo terreno da reitoria.
Medo e curiosidade se misturaram entre as pessoas, que também não deixavam de arriscar uma idazinha até a igreja para ver se conseguiam avistar o fantasma. No início do século XX, o reverendo Guy Eric Smith assumiu a reitoria. Um dia, sua esposa estava limpando a casa, quando se deparou com uma coisa intrigante. Um crânio humano dentro de um saco de papel em um armário. Eles eram céticos quando chegaram e não acreditavam nem mesmo na história da freira. Porém, numa certa noite, foram acordados pelo badalar dos sinos e por outros ruídos estranhos. Procuraram por todos os lados e não viram ninguém. Não havia ninguém nas torres para tocar os sinos. Foi então que concluíram que havia algo de estranho naquele local. Então chamaram a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, com sede em Londres. O representante confirmou a presença de fantasmas na residência e disse ainda ter visto e ouvido fenômenos de natureza paranormal. A família de Eric Smith não conseguiu ficar e, como as histórias sobre assombrações já eram conhecidas, não foi fácil conseguir um substituto. Até que um dia apareceu o reverendo Lionel Forster e sua esposa, Marianne. Não demorou muito para que o casal ouvisse os sinos e outras coisas bem estranhas. Certa noite, Marianne quase se feriu quando passava próximo a uma das vidraças, que se estilhaçou abruptamente, partindo-se em milhares de pequenos pedaços. Outro dia foi Lionel, que por pouco não foi atingido por um castiçal pesado que havia na sala. Marianne também alegou ter sido jogada de sua cama. A família deixou o local por volta de 1937 e um anúncio foi publicado para procurarem um voluntário que pudesse morar na casa e registrar tudo o que presenciasse. Entre as 48 pessoas que se candidataram, foi escolhida a médium espírita Ellen Glanville, junto com seu filho, que também era voluntário. Glanville descobriu que uma freira francesa chamada Marie Laure viveu nas dependências da reitoria no século XVII. O fantasma da freira disse ainda à médium sobre seu relacionamento com o monge e que ambos tinham sido condenados. Disse ter sido emparedada no local e deixada para morrer. Toda aquela escrita na parede ao longo dos anos tinha sido ela. A freira estava pedindo ajuda. A médium disse também haver uma outra presença no local, mas não soube identificar o que era. Só disse ser maligna. Em 1939, o novo proprietário da casa, o capitão Gregson, desempacotava algumas caixas e, acidentalmente, derrubou uma lâmpada de óleo no corredor. O fogo se espalhou rapidamente e a casa ficou seriamente danificada. Depois de investigar a causa do incêndio, a companhia de seguros concluiu que o incêndio havia sido iniciado deliberadamente. Alguns investigadores da época diziam que tudo o que ocorria na casa era provocado pelos seus próprios moradores. Uma conclusão óbvia. Quando não se consegue determinar as causas de fenômenos paranormais. Mesmo assim, os relatos a respeito das assombrações continuaram. Finalmente, em 1943, com a residência da reitoria já em ruínas, um pesquisador psíquico chamado Harry Price, que inclusive já havia feito vários estudos anteriores no local, realizou escavações nos porões da casa, bem como em outras estruturas. Ele acabou encontrando ossos que suspeitou ter pertencido a uma jovem mulher. Os restos mortais receberam um enterro cristão no cemitério de Liston, uma vez que a paróquia de Borley não permitiu que a cerimônia fosse feita lá, porque as pessoas diziam que os ossos pertenciam a um porco. A casa paroquial, a mesma reitoria, foi demolida no ano seguinte.